O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Estamos no capítulo 12. Este é o segundo vídeo. Não obstante, depois do tremendo conflito que acabou em navalhada, uma tristeza ia minando uma grande parte da estalagem. Já se não faziam as quentes noitadas de violão e dança ao relento, a Rita andava aborrecida e concentrada desde que Jerônimo partiu para a ordem. Firmo fora intimado pelo vendeiro a que não lhe pusesse nunca mais os pés em casa, sob pena de ser entregue à polícia. Piedade, que vivia a Darais, carpindo a ausência do marido, ainda ficou mais consumida com a primeira visita que lhe fez ao hospital. Encontrou-o frio e sem uma palavra de ternura para ela, deixando até perceber a sua impaciência por ouvir falar da outra, daquela maldita mulata dos diabos, que no fim de contas era a única culpada de tudo aquilo e havia de ser a sua perdição e mais do seu homem. Quando voltou de lá, atirou-se à cama, a soluçar, sem alívio, e nessa noite não pôde pregar o olho, senão já pela madrugada. Um negro desgosto comia por dentro, como tubérculos de tísica, e tirava-lhe a vontade para tudo que não fosse chorar. Lembre-se que tísica é tuberculose, né? Tuberculose pulmonar, e tubérculo, tumor como verruga que se cria nas artérias leves nos pulmões e que causa sufocação. Na verdade é por causa disso que a gente chama de tuberculose, né? Por causa desses tubérculos que vão se criando no pulmão. Como tubérculos de tísica, e tirava-lhe a vontade para tudo que não fosse chorar. Outro que também, coitado, arrastava a vida muito triste era o Bruno. A mulher, que a princípio não lhe fizera grande falta, agora o torturava com a sua distância. Um mês depois da separação, o desgraçado já não podia esconder o seu sofrimento e ralava-se de saudades. A bruxa, a pedido dele, tirou a sorte nas cartas e disse-lhe misteriosamente que Leocádia ainda o amava. Só Dona Isabel e a filha andavam deveras satisfeitas. Essas, sim, nunca tinham tido uma época tão boa e tão esperançosa. Pombinha abandonara o curso de dança, o noivo agora ia visitá-la invariavelmente todas as noites. O curso de dança, lembre-se que ela trabalhava no curso de dança, né? Para servir de par para os cacheiros que estavam aprendendo a dançar. Chegava sempre às 7 horas e demorava-se até às 10. Davam-lhe um café numa xícara especial de porcelana. Às vezes jogavam a bisca. Bom, não tenho tantas informações assim, só tenho a seguinte informação: denominação genérica de diversas modalidades de jogo para 2 ou 4 pessoas, em que se usa um baralho de 52 cartas. Basicamente pode ser qualquer jogo, né? Mas eles jogavam baralho, então vamos colocar assim. Às vezes jogavam a bisca e ele mandava buscar da sua algibeira, do próprio bolso, uma garrafa de cerveja alemã e ficavam a conversar os três, cada qual defronte do seu copo, a respeito dos projetos de felicidade comum. Outras vezes o Costa, sempre muito respeitador, muito bom rapaz, acendia o seu charuto da Bahia e deixava-se cair numa pasmeira a olhar para a moça, todo embebido nela. Pombinha punha alegrias naqueles serões com as suas garrulices de pomba que prepara o ninho. Depois do seu idílio com o sol, fazia-se muito amiga da existência, sorvendo a vida em haustos largos. Acho que a gente já conversou sobre hausto, né? Você aspira com toda energia, como quem acaba de sair de uma prisão e saboreia o ar livre. Volvia-se carnuda e cheia,
sazonava que nem uma fruta que nos provoca o apetite de morder. Dona Isabel, ao lado deles, toscanejava do meio para o fim da visita, traçando cruzes na boca e afugentando os bocejos com voluptuosas pitadas da sua insigne tabaqueira. Fixado o dia do casamento, o assunto inalterável da conversa era o enxoval da noiva e a casinha que o Costa preparava para a lua de mel. Iriam todos três morar juntos. Teriam um cozinheiro e uma criada que lavasse e engomasse. O rapaz trouxera peças de linho e de algodão, e ali, à luz amarela do velho candeeiro de querosene, enquanto a mãe talhava camisas e lençóis, a filha cosia valentemente numa máquina que lhe ofereceram um noivo. Uma vez, eram 2 da tarde, ela pregava rendas numa fronha de almofada, quando o Bruno, cheio de hesitações, a coçar os cabelos da nuca, pálido e mal asseado, disse-lhe, encostando-se à ombreira da porta: Ora, minha pombinha, tinha ali um servicinho a pedir, mas vós mecezinha, ainda anda agora tão tomada com enxoval, não há de querer dar-se amassos. Maços aqui não é amassos, né? Amassos, maçada, é algo chato, né? Não há de querer dar-se amassos. Que queres tu, Bruno? Não é nada, é que precisava que vós mecezinha me fizesse uma carta para aquele diabo, mas já se vê que não tem cabimento, fica para depois. Uma carta para tua mulher, não é? Coitada, é mais doida do que ruim, pois se a gente até dos brutos tem pena. Pois está servido, queres para já? Não vale estorvar, continue seu servicinho, eu volto por outra vez. Não, anda cá, entra. O que se tem de fazer, faz-se logo. Deus lhe pague. Vós mecezinha é um anjo. Não sei a quem se chegue a gente ao depois que já lhe não tivermos cá. E continuou a louvar a bondade da rapariga, enquanto esta, toda serviçal, preparava numa mesinha redonda os seus apetrechos de escrita. Vamos lá, Bruno. Que queres tu mandar dizer a Leocádia? Diga-lhe, antes de mais nada, que aquilo que quebrei dela que dou outro. Que ela fez mal em quebrar também o que era meu, mas que fecha os olhos. Águas passadas não movem moinho. Que sei que ela agora está desempregada e aos paus, que está a dever para mais de mês na estalagem, mas que não precisa dar cabeçadas, que me mande cá o senhorio, que me entendo com ele. Que acho bom que ela deixe a casa da crioula onde come, porque a mulher já se queixou e já disse, a quem quis ouvir, que aquilo lá não era ponto de vadios e mulheres de vida má. Que ela, se tivesse um pouco de tino, nem precisava estar às migalhas dos outros que eu, na forja, fazia para a trazer de barriga cheia e mais aos filhos que Deus mandasse. Principiava a tomar calor. Que a culpa de tudo isso é só ela e mais ninguém. Tivesse um bocado de juízo e não precisava envergonhar a cara por aí. Isso já está dito, Bruno. Pois arrume-lhe outra vez a ver se ela toma brio. E que mais? Que lhe não quero mal, nem lhe rogo pragas, mas que é bem feito que ela amargure um pouco do pão do diabo para ficar sabendo que uma mulher direita não deve olhar senão para o seu marido. E que se ela não fosse tão maluca, já aí vai você repetir ainda uma vez a mesma cantiga. Mas diga-lhe sempre, tenha paciência, minha pombinha, que ainda estaria comigo como dantes, sem aguentar repelões de estranhos. Adiante, Bruno. Diga-lhe... E interrompeu-se. Ora, que mais ele tinha a dizer? Coçou a cabeça. Veja, Bruno, você é quem sabe o que precisa escrever a sua mulher. Diga-lhe... Não se animava. Que? Diga-lhe... Não lhe diga mais nada. Posso então fechar a carta? Está bom, resmungou o ferreiro, decidindo-se.
Vá lá. Diga-lhe que... Houve um silêncio no qual o desgraçado parecia arrancar de dentro uma frase que, no entanto, era a única ideia que o levava a dirigir-se à mulher. Afinal, depois de coçar mais vivamente a cabeça, gaguejou com a voz estrangulada de soluços. Diga-lhe que, se ela quiser tornar para minha companhia, que pode vir, eu esqueço tudo. Pombinha, impressionada pela transformação da voz dele, levantou o rosto e viu que as lágrimas lhe desfilavam 2 a 2, 3 a 3 pela cara, indo afogar-se-lhe na moita cerdosa das barbas. E, coisa estranha, ela, que escrevera tantas cartas naquelas mesmas condições, que tantas vezes presenciara o choro rude de outros muitos trabalhadores do cortiço, sobressaltava-se agora com os desalentados soluços do ferreiro. Porque só depois que o sol lhe abençoou o ventre, depois que nas suas entranhas ela sentiu o primeiro grito de sangue de mulher, teve olhos para essas violentas misérias dolorosas a que os poetas davam o bonito nome de amor. A sua intelectualidade, tal como o seu corpo, desabrochara inesperadamente. Então, com a menstruação, a intelectualidade dela, o que quer que seja intelectualidade aqui, desabrochou junto com o seu corpo inesperadamente, atingindo de súbito, em pleno desenvolvimento, uma lucidez que a deliciava e surpreendia. Ela está muito lúcida, vá vendo, e está deliciada com isso, né? Não a comovera tanto a revolução física, como que naquele instante o mundo inteiro se despia à sua vista. De improviso, esclarecida, patenteando-lhe todos os segredos das suas paixões. Então é quase que uma epifania aqui, né? Entendeu tudo, entendeu os homens. Homens mesmo, né? Por oposição à mulher. Bom, por extensão as mulheres também, mas vamos lá. Agora, encarando as lágrimas do Bruno, ela compreendeu e avaliou a fraqueza dos homens, a fragilidade desses animais fortes, de músculos valentes, de patas esmagadoras, mas que se deixavam encabrestar e conduzir humildes pela soberana e delicada mão da fêmea. Aquela pobre flor de cortiço, escapando à estupidez do meio em que se desabotoou, tinha de ser fatalmente vítima da própria inteligência. Mais uma vez, que eu acho que aqui a gente tem uma chave muito importante. Então, aquela pobre flor de cortiço, escapando à estupidez do meio em que desabotoou, então ela escapou da estupidez do cortiço. Implica aqui que a grande maioria das pessoas ali não escaparam dessa estupidez e são moldados por essa estupidez que eles mesmos são autores. Lembre-se que a gente quer evitar aquela interpretação que todos ali são vítimas, né? Isso é falta de respeito com o próprio personagem, né? Você dizer, por exemplo, que um bandido é mera vítima da sociedade é até uma falta de respeito com o próprio bandido, porque está dizendo que ele não faz nada, ele não fez nada, né? Ele só é uma consequência, né? Então os outros foram vítima dessa sociedade que eles mesmos criaram, mas a pombinha escapou disso. Só que aí ela acabou sendo vítima da própria inteligência. Só que é uma inteligência deficiente, porque olha o seguinte, a míngua de educação, porque ela não teve educação, o seu espírito trabalhou à revelia, ou seja, sem amarras, né? Eu vou colocar ali, ó, sem conhecimento da parte revel, de modo ignorado, despercebidamente, né? Sem que ela se desse conta, sem que ela pudesse controlar, o seu espírito ficou trabalhando.
e traiçoou-a, obrigando-a a tirar da substância caprichosa da sua fantasia de moça ignorante e viva a explicação de tudo que não ensinaram a ver e a sentir. Mais uma vez, né? Bom, primeiro de tudo, só para tirar aqui do caminho algo que eu já queria, que eu já falei sobre o Jerônimo, e aqui eu acho que também vale, né? Os personagens eles mudam assim de uma maneira para o que é vil, de uma forma muito inexplicável, assim, né? De uma hora para outra ela acha todos os homens ridículos, todos têm cabresto, é só colocar um cabresto ali, não há mais ninguém, etc, né? A gente poderia ter essa ideia da epifania, né? Mas epifania aparece também muitas vezes para o bem, né? Você tem essa epifania e de repente você sabe que está seguindo uma vida vil, né? Uma existência vil. E por que não poderia acontecer isso no livro também? Tá, então isso a gente já conversou lá com o Jerônimo. O importante aqui é o seguinte, mais uma vez esse parágrafo-chave. Aquela pobre flor de cortiço escapando à estupidez do meio em que desabotoou, então ela não era estúpida como todos os outros, eu sei que eu estou me repetindo, é de propósito, tinha de ser fatalmente vítima da própria inteligência. Só que a inteligência dela não teve educação. E porque a inteligência dela não teve educação, seu espírito trabalhou como que escondido dela mesma. Então parece, embora o livro não foque nada nisso, parece que o que a educação faria é trazer isso para a atenção do portador da inteligência e conseguir lapidar essa inteligência para que não seja uma inteligência tosca. Assim como, agora essa é a minha conclusão, né? O livro não está falando isso, você também pode trazer todas as influências que você tem, né? As pessoas que moram em volta de você, o teu tempo histórico, etc. Trazer a tua atenção e ver, tentar de algum modo fazer as pazes com isso. Domar no sentido de juntar tudo isso que está te influenciando e você dar uma solução para isso, né? Bom, mas não a inteligência dela. A míngua de educação, seu espírito trabalhou a revelia e traiçoou-a. Ou seja, a inteligência dela não é uma coisa boa aqui, a inteligência dela é uma coisa traiçoeira. E há uma oposição aqui, lembre-se disso, entre educação e inteligência, né? Obrigando-a a tirar da substância caprichosa da sua fantasia de moça ignorante e viva, ou seja, não, eu consigo explicação de tudo. A gente vê muito pessoas... Quando eu era adolescente eu fazia isso, né? Buscava na minha... Eu sempre fui muito perspicaz, né? E aí eu buscava na minha perspicácia crítica para tudo. Eu conseguia vencer todos os filósofos, né? Todos os padres, todos os pastores, todos os líderes religiosos, líderes políticos, porque eu achava, né, eu buscava na minha inteligência que nada mais era do que uma substância caprichosa de fantasia de moço perspicaz, né? Eu buscava ali a explicação. E é claro que as explicações que eu obtinha eram explicações incompletas, eram explicações ingênuas, né? Eram explicações que qualquer um daqueles a quem eu direcionava as minhas críticas, se fosse conversar mesmo comigo, em vez de eu só estar lendo o livro deles, me destruiria assim, né? Destruiria essa minha inteligência, né? Então ela buscou na sua fantasia de moça ignorante a explicação de tudo que não lhe ensinaram a ver e a sentir, coisa que a educação traria. Aqui vale a pena ligar com o seguinte: aqui no canal tem uma crônica escrita pelo Joaquim Manuel de Macedo, que eu li essa crônica, né, e comentei um pouco. Então, se ficar curioso, são bastante vídeos, né? Eu faço essas leituras de crônica mais para a gente pensar no contexto histórico, né? Tentar mergulhar ali no final do século XIX.
Mas uma coisa interessante que o Joaquim Manuel de Macedo chamava a atenção é a necessidade imprescindível de se criar um teatro nacional. E ele chamava isso de obra civilizatória, né? Você traz a civilização para o teu povo, você amadurece o seu povo moralmente. Moralmente não entenda aqui como moral, não pode fazer sexo e casamento, tua saia tá curta. Não é isso moral. Moral é uma coisa muito mais complexa que isso. Né? Não tem nada a ver com isso. Moral tem a ver com... bom, como é que eu vou responder isso em 2 minutos que eu tenho para terminar esse vídeo, né? Mas moral tem a ver com a tua saúde espiritual. E aí espiritual não entenda como espiritual ir para a igreja falar aleluia. Não é isso, né? Saúde espiritual é você ser mais do que o seu próprio corpo somente, né? É o que falta para todos os personagens aqui, né? Moral e espiritualidade. Bom, mas o Joaquim Manuel Macedo falava sobre a importância, né, para que as pessoas sejam robustas moralmente, por mais que você não acredite em Deus, né? Mas é aquela história, eu não vou deixar a mera raiva que eu sinto guiar os meus passos, eu não vou deixar a chuva dizer se eu tenho que brigar com meu vizinho ou não, né? Eu não vou deixar um certo calor que aparece nas minhas partes íntimas jogar fora toda a minha vida, né? Então eu consigo ser humano, né? É aquela história que a gente fala, ser bem homem, né? Consigo pegar tudo isso e não se entregar, não ser passivo a tudo isso, né? Tentar trabalhar com tudo isso, né? Parênteses dentro do parênteses dentro do parênteses. Por exemplo, para um romano, história da sexualidade, para um romano não era tão mal visto assim, você vai fazer sexo com um homem, né? Uma relação homossexual, assim, não é tanto. O problema é você se entregar, o problema é você ser passivo. Ser passivo é uma coisa ruim, né? Seja para homem ou para mulher. Então essa história de eu estou apaixonado, eu não me controlo por um paterfamilias, né? Com essa ideia de virilidade, né? O varão é aquele que se impõe. Isso não poderia acontecer, né? Você se entregar não poderia acontecer, né? E é a mesma coisa, claro, para a mulher, né? Isso não precisa trabalhar só porque a sociedade romana trabalhava com esse conceito só para o homem, só o homem era paterfamilias, né? Não significa que a gente não pode trabalhar o mesmo conceito para a mulher, né? Aquela que pode se entregar ao que ela está sentindo, né? Como a Leocádia que se entregava aos seus comichões, né? Ou, novamente, pode se impor moralmente, né? Bom, isso, voltando das digressões, né? Isso para falar sobre a necessidade que o Joaquim Manuel de Macedo falava sobre ter um teatro nacional para trazer civilização, trazer moral nesse sentido mais profundo, né? para o Brasil, né? Basicamente é isso. E falei do Joaquim Manuel de Macedo para dizer que é isso que a Pombinha não tem, né? A Pombinha ela difere de todos os outros. Então a gente podia falar assim, ela não está tão sendo guiada pela chuva e pelos meros instintos dela, ela é bem menos guiada, mas ela cai numa outra coisa que domina ela sem ela saber. Acho que é importante a revelia, né? O problema não é você ser dominado pela tua parte sexual. Não, você quer fazer um monte de sexo, faz sexo, como eu falei no outro vídeo. Quer participar de uma orgia, vai lá. O problema é, assim como não é um problema você brigar, assim como não é um problema você, sei lá, né? O problema é você deixar com que tudo isso te domine a revelia, sem que você saiba, né? Sem que você não sabe, mas você é um fantoche dos teus desejos biológicos, um fantoche do teu meio, um fantoche sei lá, um cachorro que aparece na rua vai acabar te dominando, né? Bom, isso para falar também que a gente volta ao pessimismo do livro, né? Ninguém se salva aqui, né? Todo mundo é dominado por algo, todo mundo é passivo aqui, né? Todo mundo é passivo. Embora, é claro, eles mesmos façam os meios da sua passividade, né? É impossível você ser totalmente passivo, você faz sempre coisas, mas é sempre, né, sem tomar posição de nada.